Olá pessoal, aqui do canal Papo Previdenciário. Nosso vídeo de hoje nós vamos tratar de informações bem específicas, com relação a vínculo trabalhista. E principalmente essa questão do reconhecimento do vínculo de emprego, Como se dá esse reconhecimento de vínculo de emprego, qual o prazo, o que caracteriza esse vínculo trabalhista. Estes e outros temas de grande importância nós vamos tratar hoje no nosso vídeo, principalmente nessa seara do direito trabalhista, tá certo? E hoje o nosso canal Papo Previdenciário, aí tem tudo a ver, a questão previdenciária com o trabalhista. Hoje nós estamos recebendo a visita aqui no nosso canal do advogado especialista, em direito trabalhista e previdenciário também, o Dr. André Abrantes, que está aqui conosco para nós trocarmos ideias, para a gente fazer uma entrevista de cunho informativo e de uma forma entendível, que você realmente entenda. Se ficar dúvidas ou algumas perguntas, você deixa aí nos comentários que nós teremos o maior prazer em informar, tá certo? Sobre essa temática de hoje e outros temas que você ache interessante. Hoje, como eu falei, repito, nós vamos tratar dessa questão do reconhecimento de vínculo de emprego. Portanto, fica conosco até o final deste vídeo que nós vamos tratar desta temática. Vamos começar a nossa entrevista de hoje, dessa temática de reconhecimento de vínculo de emprego. E para isso, antes de começarmos a entrevista propriamente dita, abrindo aqui o canal para que o Dr. André Abrantes dê suas considerações iniciais ao nosso público ouvinte. Eu quero até agradecer mais de 40 mil inscritos já no nosso canal. Isso é motivo de muito orgulho. Você que ainda não é inscrito no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar o like, Vamos compartilhar e vamos buscar levar essa informação cidadã para um número cada vez maior de pessoas. Nós contamos com vocês nesse nosso projeto, tá certo? Doutor André. Pois não. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação, Satisfação enorme estar participando do Papo Previdenciário, trazer para quem nos assiste aí para o YouTube informação de qualidade dentro do direito e do direito do trabalho, que é algo que está tão inerente ao cotidiano, Todo mundo aí, quem nunca trabalhou, um dia vai trabalhar. O trabalho é inerente à pessoa humana. Então é uma satisfação poder vir nesse canal que cresce cada dia mais, trazer informação para as pessoas de forma acessível, que você possa nos ouvir, nos escutar, nos assistir e entender sobre hoje reconhecimento de vínculo trabalhista, reconhecimento de vínculo de emprego, Então, vamos ao tema. E se tiver dúvida, como eu falei no início, é só deixar as perguntas e os comentários aí, conosco, que a gente vai responder, doutor André? Com certeza. Olha, o doutor André começou falando já muito bem sobre essa questão de quem não está trabalhando, um dia vai trabalhar, para ter um vínculo trabalhista. Inclusive, doutor André, essa temática de hoje já começa alicerçada nesse fato que é bem real. Às vezes acontece, não é incomum acontecer muitas vezes das pessoas exercerem uma atividade laboral sem aquele reconhecimento formal mesmo, do vínculo. Exato. O vínculo de emprego é formalizado mediante a assinatura da carteira de trabalho, CTPS, Então, aquele trabalhador que está ali todos os dias, cumpre uma jornada, efetivamente trabalha para alguém ou para uma empresa, mas não tem essa formalização na sua carteira de trabalho, ele está exercendo de forma clandestina, que se chama, Então a situação está irregular. Não deixa de ter um vínculo. Exatamente, não é que ele não seja um empregado e existe um empregador, é que a situação não está regularizada diante da ausência da anotação na carteira de trabalho. E aí o prejuízo é para todo mundo, Se for analisar de uma forma genérica, porque é prejuízo para o trabalhar, para o governo, Porque Sim. também tem os recolhimentos dos tributos, não é isso? Exato. E prejudicial para o trabalhador de forma crucial, porque até com questões de aposentadoria, do auxílio doença, do auxílio acidente, Perfeito. Se a pessoa não tiver com
com o vínculo formalizado, recolhendo, dá problemas. Dá, com certeza. Não vai ter a qualidade segurada, não vai ter os requerimentos da contribuição previdenciária, que é um tipo de tributo. Então, onera o governo, se torna inclusive sonegação por parte da empresa deixar de realizar esse recolhimento. A empresa pode sofrer inclusive sanções, né, prejudicial inclusive para quem contrata também. Muitas empresas, empregadores pensam da seguinte forma: estou economizando, mas lá na frente pode se tornar um prejuízo. Né? Tem multa por ausência da assinatura da carteira prevista na CLT, uma multa de valor considerável. R$3.000 é um valor considerável. Então, o vínculo de forma clandestina, sem a regularização, pode acarretar prejuízos, na verdade acarreta prejuízos para todo mundo, né? Isso. E principalmente para aquele trabalhador, né? Que não vai ter o seu FGTS recolhido, em caso de rescisão, na maioria das vezes não vai receber as verbas, 13º e férias acaba sendo suprimido também, entra aí nessa questão que muitas vezes não é pago quando o vínculo não é reconhecido e por aí vai. Muitas perdas. O correto mesmo é deixar tudo formalizado, tudo como tem que ser, né? Então, vamos aqui, como reconhecer um vínculo trabalhista? Como é que se reconhece judicialmente, vamos dizer assim, um vínculo, já que a empresa não reconheceu, não formalizou o reconhecimento, não é nem que reconheceu, porque às vezes a pessoa está trabalhando lá, mas não formalizou, legalmente não está nada certo, né? Como é que se reconhece esse vínculo de emprego judicialmente? Pronto, inicialmente tem que se procurar um advogado, né? Não é vendendo o meu peixe, mas apesar de existir na Justiça do Trabalho o que é chamado de jus postulante, você pode litigar sozinho lá, o recomendado é que se busque um advogado, se tenha a instrução ideal para se entrar na Justiça com o auxílio da maneira correta. Mas na via judicial vai ser realizada uma reclamatória trabalhista para fins de reconhecimento de vínculo e após a comprovação de que aquela pessoa trabalhava para uma empresa ou para determinada pessoa, esse vínculo, o juiz vai determinar que esse vínculo seja anotado na carteira de trabalho e todos os direitos que foram suprimidos por conta da ausência da formalização terá que ser quitado pelo empregador, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Tem prazo? Tem sim. O prazo é 2 anos a partir do término do vínculo de emprego. Vamos encaixar na situação prática, né? Você aí é auxiliar de serviços gerais, trabalha numa empresa prestando esse tipo de serviço, mas não tem a carteira assinada e a empresa te desligou há 1 ano e meio, vamos dizer. Então, hoje fez 1 ano e meio que você foi desligado da empresa. Então, só restam 6 meses para você entrar na justiça, porque são 2 anos a contar do término dessa relação. Quer dizer que mesmo que o trabalhador ele tenha, por exemplo, ele tenha trabalhado 3, 4 anos de forma clandestina, sem um reconhecimento formal. Trabalhou uns 3, 4, 5 anos, aí depois saiu. Certo. Se passar de 2 anos, depois que ele está fora, ele não tem como reclamar mais isso aí não, esse tempo lá para 3, 4, 5 anos? Infelizmente não. Passou 2 anos depois que ele saiu da empresa, que foi desligado da empresa, seja ele pedindo para sair ou a empresa desligando. Mas se não tinha formalização, como é que ele pode dizer que foi tal dia, por exemplo? Se ele chegar lá na justiça e dizer assim, por exemplo, faz 3 anos, ele diz, não, faz 1 ano e meio. Pronto. A única possibilidade que ele vai ter num processo como esse é a formalização da carteira de trabalho do vínculo. Isso aí é imprescritível, né? Então ele registrar na carteira. Isso, registrar o vínculo na carteira e a obrigação do empregador de fazer o pagamento das contribuições previdenciárias. Esses 2 direitos são imprescritíveis porque são inerentes ao trabalhador, à pessoa do trabalhador. Agora, se houve supressão de verbas, não pagamento de rescisão, o FGTS, que com certeza não foi depositado, aí houve a perda, porque passaram os 2 anos da prescrição. Deixa eu aproveitar, já que você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Se o FGTS não foi recolhido, por exemplo, se houver uma relação, um vínculo trabalhista registrado, tudo formal, carteira está assinada, está tudo direitinho lá, inclusive paga-se as férias, o 13º, está fazendo tudo, sabe? Só que, por exemplo, você falou agora no FGTS, não está sendo recolhido, porque não aparece quando o trabalhador
Porque o trabalhador ele tem como puxar um extrato e ver. E não está lá aparecendo que foi feito recolhimento para FGTS, mesmo que tenha a carteira assinada. Perfeito. Quais os direitos que surgem para o trabalhador, né, gente? Tem questão de rescisão indireta? Como não tem? Sim, nessa situação aí, o empregador está descumprindo com seus deveres. Então, essa é uma das hipóteses que autoriza ao empregado, por meio de uma reclamatória trabalhista também, pleitear a sua rescisão indireta do contrato de trabalho. Para quem não rescisão sabe... indireta? Isso, e para quem não sabe o que é a rescisão indireta, é como se você estivesse se desligando da empresa, mas você vai receber todas as verbas que você... A multa também? A multa de 40%, todos os direitos como se a empresa estivesse lhe demitindo. É como se você resguardar das devidas proporções de análise, como se você estivesse demitindo a empresa, né? Exatamente, a ideia é essa. E aí você fica com todos os seus direitos. Mas esse reconhecimento... Recebe seguro-desemprego também, tudo? Recebe seguro-desemprego, saca FGTS, recebe a multa de 40% sobre os depósitos, aviso prévio, tudo. Mas esse reconhecimento depende de sentença judicial. Certo? A ausência de depósito de FGTS é uma das hipóteses que autoriza esse reconhecimento por meio da justiça. Certo? Agora, voltando a essa temática do reconhecimento do vínculo judicial, sim, outra coisa, antes de entrarmos nesse detalhe aí, eu me lembrei outro detalhe. Certo. E se, por exemplo, vamos admitir uma hipótese, eu acho que é difícil, mas não é impossível. Por exemplo, o cara está trabalhando numa empresa, 2, 3 anos trabalhando de forma clandestina. Certo. Aí depois ele escuta esse nosso vídeo, o trabalhador, e começa a despertar, olha, eu tenho meus direitos, eu sei até como fazer, e chega lá para o patrão e diz, olha, eu estive vendo lá no vídeo do canal Papo Previdenciário com o advogado lá, doutor Edson Daniel e doutor André Abrantes, que esse daqui eu tenho direito a isso, porque realmente tem que ser reconhecido, eu posso entrar com uma reclamatória trabalhista. Ele fala com o patrão, o empregador. E ele pode resolver isso, não, vamos resolver aqui sem precisar ir para a justiça, ele tem como fazer isso ainda? Essa é um reconhecimento de vínculo extrajudicial, digamos assim. Pronto. Não existe essa possibilidade, não existe. Já houve casos, inclusive, de pessoas nos procurou com esse reconhecimento e eu disse isso aqui não é válido. Porque a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela obriga que, ainda que haja um acordo sobre o reconhecimento do vínculo, ela obriga que as partes levem esse acordo para a homologação em juízo. Inclusive, cada um tem que estar representado por advogados diferentes para que não haja nenhum vício naquele acordo. Mesmo a empresa reconhecendo, não foi 1 ano e meio, 2 anos, tá certo, calculando o FGTS, pagando tudo ali, fazendo o recolhimento extemporâneo, no caso, né, que vai aparecer. Isso. Mesmo assim? Exatamente, mesmo assim tem que ser levado para a justiça, ainda que seja um acordo para que seja homologado. E nesse ponto aí do acordo, é muito importante a gente dizer que o acordo, ele precisa, para ser reconhecido para fins previdenciários, né, ele precisa ser corroborado por provas. Né? Então, só uma hipótese, eu vou levantando os questionamentos que é para ficar a coisa... Mas quando você diz esse acordo trabalhista lá na justiça para fins previdenciários, você diz assim, quando, por exemplo, o trabalhador lá na frente for precisar de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, então, se houve o acordo desse vínculo trabalhista, para esses fins previdenciários, é o que mesmo que você ia falando? Tem que ter? Tem que se ter provas daquele vínculo, porque o acordo ele pode ser feito ali, até na justiça, pode ser feito da seguinte forma. O patrão, o empregador chega lá na justiça e diz, não, ele realmente trabalhou para mim, eu anoto a carteira de trabalho, recolho o FGTS dele sem problema nenhum e esse acordo vai ser válido para a Justiça do Trabalho, mas para a Previdência, para o INSS, aquele acordo só será válido para levar em consideração para tempo de contribuição, carência, qualidade de segurado, se houver provas concretas, provas documentais, provas testemunhais concretas de que realmente existiu aquele vínculo. Provas nesse processo trabalhista. Isso, nesse processo trabalhista, mas pode ser levado provas que não estão no processo trabalhista para dentro da questão previdenciária. Certo. Desde agora, que tem que ter a prova. Certo. Agora você falou quando é acordo, né? Isso. Agora, se for uma sentença mesmo, pronto. Condenatória, né? Isso, o cara entrou lá na justiça, não foi negócio de acordo com a empresa, não. Houve todo o processo e houve uma sentença que condenou.
Isso, quando o juiz vai lá e bate o martelo. Aí já vai esse vínculo com esses direitos, com tudo, já vai direto lá para o INSS, para o Cadastro Nacional de Informações Sociais? Ainda assim, você vai ter que ser realizado um requerimento de atualização de vínculos e remunerações para que seja esclarecido o período que foi trabalhado lá no INSS. Será possível também, caso o INSS negue essa atualização, pode acontecer ingressar no judiciário também para resolver essa questão. E eu costumo dizer que se o juiz trabalhista reconheceu aquele vínculo e teve a sentença condenatória, porque as provas já existem. Então leva também essas provas para o INSS. As provas lá da trabalhista também leva para o previdenciário. Exatamente. Só para entendimento do nosso seguidor que está nos ouvindo e vendo, o que caracteriza o vínculo trabalhista? O que é que caracteriza realmente que existe um vínculo trabalhista? Perfeito. Quando a gente entra na justiça, a gente tem que provar que o vínculo existe. Como se prova? Existem os requisitos do vínculo, que são onerosidade, subordinação, habitualidade e pessoalidade. Explicar um a um. Vamos explicar um a um. O que é a subordinação? Muita empresa, quando você vai lá trabalhar, ainda mesmo sem carteira assinada, ela te entrega um papel e dizendo você tem que fazer isso, isso e isso. Isso é subordinação. Porque você tem que fazer de acordo com o que está sendo mandado. Exatamente, porque você recebe ordens. Se você tem um superior, você tem um gerente que está acima de você, então você recebe ordens. Isso é subordinação, você está subordinado a alguém, certo? A onerosidade, o que é isso? É aquele pagamento. Você presta o seu serviço, o seu trabalho, sua mão de obra, e todo mês a empresa vai lá e te faz o pagamento. Isso é onerosidade, certo? Pode ser comprovado com contra-cheque, recibo, ou até testemunha que presenciou aqueles pagamentos. Subordinação e onerosidade, tudo ok. Tem habitualidade, o que é isso? Você vai ter uma jornada de horário para cumprir, muitas vezes assinar ponto. Isso é habitualidade, você vai estar todos os dias dentro da empresa, de tal horário a tal horário, às vezes com intervalo de almoço, hora para sair, hora para entrar. Isso é habitualidade, é algo habitual que você faz todos os dias, né? E por último, a pessoalidade. Você não pode ser substituído por outra pessoa. Por exemplo, você está ali, é você quem faz aquela função, né? E se você falta, a empresa vai colocar ali e vai pagar alguém para fazer aquilo. Então isso é a pessoalidade, né? Provando esses requisitos, está constituindo o vínculo. Na Justiça do Trabalho, a prova mais comum é a testemunhal, certo? Mas ela exclusivamente não é válida não, ou é? É possível, não existe. Só testemunhal sem ter prova documental? É possível, só a prova testemunhal é possível, mas é mais difícil, né? Se a gente só tem testemunha é mais difícil. Interessante às vezes até foto, você trabalhando, farda que às vezes você recebe da empresa, é um tipo de prova muito bom, recibo de pagamento. Agora, eu já vi uma situação, doutor André, me ver a memória aqui agora, o seguinte, eu até conheci uma pessoa, dizia representante comercial de uma empresa, sabe? Representante comercial. Aí a empresa exigiu a ele um CNPJ, para ele abrir uma empresa que ele era representante comercial. A empresa fabrica um determinado produto e ele faz as vendas como representante, aí fatura, faz o faturamento do serviço dele lá e ele recebe, é como representante, é isso. Mas você estava falando agora há pouco das condições que caracterizam um vínculo, mas por exemplo, essa pessoa, nesse exemplo, eu não estou falando que é todo mundo, mas nesse exemplo que eu vou perguntar, que é uma pessoa que eu conheço, ele todo dia, primeiramente, ele passava lá na empresa, aí ele pegava as rotas, inclusive, porque a empresa já dizia, olha, você vai fazer tal rota comercial, você vai atender tais clientes e tal. Certo. E realmente ele pegava essa rota e ia fazer essas... Perfeito. As vendas lá, tá certo? E ele fazia isso diariamente. Todo dia, antes ele passava lá na empresa, porque eu estou querendo dizer, porque está muito parecido com os vínculos que caracteriza a relação de trabalho, mas ele não tinha 13º, férias, essas coisas de trabalhista. E outra coisa, era pessoal, né, como você falou, porque era ele que ia vender. Olha só que eu estou imaginando. E no final do mês ele recebia a comissão. Perfeito. Como é que fica isso aí? Essa relação dele de ser... Ele abriu, pronto, vou até falar, ele abriu até um
um MEI, microempreendedor individual, ele abriu para Perfeito. fazer isso. Como é que está? O que é que caracteriza essa situação real? Pronto, vamos separar em duas possibilidades aqui. Certo. É muito comum, principalmente depois que se criou o MEI, que algumas empresas utilizem desse mecanismo do microempreendedor para criar CNPJs, e é o que a gente chama de pejotização de funcionário. Criar CNPJs e contratar como se fosse uma pessoa jurídica, mas quando na verdade aquela pessoa tem subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade. Se ela tiver esses 4 requisitos, pouco importa se tem uma pessoa jurídica aberta no nome dela. Ela comprovando esses requisitos, é possível reconhecer o vínculo. Uma pessoa, eu costumo dizer que uma pessoa jurídica, em regra, ela não vai prestar serviço para uma única outra pessoa jurídica. Sim, esse caso, ele foi bom você falar isso, porque nesse caso, ele só trabalha para essa empresa aí, que ele vende só um tipo de produto, não vou nem dizer qual é o produto aqui, para não... Não, pela ocasião que você falou, no caso dele, seria bem possível um reconhecimento de vínculo. Ele tinha uma rota que, de certa forma, é uma ordem, uma subordinação. Não é? Ele tinha provavelmente um horário para cumprir essa rota. Ele tinha a onerosidade do pagamento ao final do mês, das comissões. Então, provavelmente, conseguiria reconhecer o vínculo. Agora, existem os prestadores de serviço. Isso é inegável. Os MEIs, prestadores de serviço, os MEIs... Isso aí não gera vínculo. Esses não geram vínculo. Mas esses, em regra, vão trabalhar para várias empresas, 2 ou mais. Não vão ter um horário predeterminado, não vão ter, por exemplo, uma rota, uma ordem para fazer algo. Eles vão ser... vai exercer uma atividade liberal. Nem horário, né? Nem horário, não vai ter horário. Um serviço para prestar na empresa tal, eles não, só vou poder ir amanhã à tarde. Exatamente, ele vai cumprir de acordo com a disposição dele. Ele vai ser o próprio patrão. Mas no caso... Nesses casos assim, foi bom a gente tocar nesse. Nesses casos assim, é aquele caso que a empresa também, quando vai pagar por esse serviço, ela tem a obrigação de recolher um percentual para o INSS, né? Isso, exatamente. É a contribuição individual, né? O do autônomo. E aí, nesse caso, a empresa que contrata o serviço tem que recolher um percentual sobre o valor do serviço. Sim. E vale salientar também que quem recebe também contribui com um percentual. Tem que fazer a complementação. Exatamente, exatamente. Entendi. Mas se você tem um CNPJ, muitas vezes já tivemos casos de que a empresa é quem abre o MEI, o CNPJ, para o funcionário. A própria empresa? A própria empresa, porque a empresa tem toda a documentação do funcionário, abre lá o CNPJ, às vezes até faz um contrato como se fosse de parceria, de contratação de serviço. Na verdade, a pessoa trabalha lá todo dia, tem horário de entrar, tem horário de sair, horário de almoço, tem remuneração fixa, tem um superior, é um subordinado dessa pessoa. Então, isso aí pode configurar inclusive fraude, e a gente tem casos que repercutiram de situações assim, de empresas grandiosas que vieram a quebrar por conta dessa situação. Então, você é empregado, está nessa situação, saiba que você tem direito a ir para a justiça reconhecer seu vínculo. E você, empresário, fica atento a isso também. Fica atento, porque pode ser um prejuízo considerável. Pensa que é uma boa, mas não é não, viu? Exatamente. Bom, doutor André, quiser acrescentar mais alguma coisa dentro dessa temática de hoje, reconhecimento, fica à vontade. Acredito que a gente conseguiu explorar os termos mais gerais, mais amplos, dizer que às vezes você pensa que a ausência de reconhecimento é só uma assinatura, mas é muita coisa que aquela assinatura representa. É seu 13º, é suas férias acrescidas de 1/3, é seu FGTS, são todas as suas verbas rescisórias. A aposentadoria. Uma pensão por morte. Uma pensão por morte, exatamente. Uma sequela de um acidente. Perfeito. Tudo isso é possível, né? Exatamente. Então não é uma simples assinatura na carteira de trabalho. São direitos, e muitos direitos representam valores, representam a segurança da Seguridade Social, do INSS. Então, você trabalhador, não deixe passar em branco. Você empregador, regulariza a situação que pode ter prejuízo também. Pois, gente, eu quero agradecer ao Dr. André Abrantes pelos seus esclarecimentos no nosso vídeo de hoje. Acredito que buscamos levar uma informação cidadã para você que nos acompanha. Vou repetir, se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Nos acompanha também no nosso Instagram, Edson Daniel ADV, no Instagram. Temos no Facebook. Temos
Spotify, né? Tem várias plataformas que você pode nos seguir e a gente apresenta conteúdo toda semana, tá certo? Aqui no canal Papo Previdenciário, quem nos acompanha sabe, toda semana tem novos vídeos, né? São quase 500 vídeos aqui no nosso canal Papo Previdenciário. Portanto, como eu falei no início, considere a hipótese de dar o seu like, compartilhar e se inscrever conosco. No próximo encontro que nós teremos aqui com o Dr. André, já vou até adiantando o compromisso para a gente falar sobre como é que anda essa questão do contrato verde e amarelo, a carteira verde e amarela, aquelas situações, houve uma flexibilização após a reforma trabalhista, né? Houve umas certas flexibilizações com relação à relação empregado e empregador. Mas vamos deixar isso aí para um próximo vídeo, para a gente falar sobre essa temática. É um tema interessante, muito polêmico, porque envolve coisas de política, a gente fica na área jurídica, mas é um tema polêmico e interessante. Com certeza vai ser um... Mas é realidade. É realidade. O contrato verde e amarelo, na verdade, é uma realidade já ultrapassada, não existe mais. Por isso que gerou aí uma confusão, porque teve gente que teve, não tem mais, mas time, vamos deixar isso aí para um outro vídeo. Vamos puxar agora não, porque o tempo já está esgotando aqui pelo nosso canal de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, né? Reforço que é uma satisfação, espero ter cumprido a missão de trazer conhecimento e que você, trabalhador, tenha tido a caída em si sobre o direito que você tem. Pois é. Em dúvidas, lá embaixo, ou então entre em contato pelo Zap, né? 839-8722-3584, que aí você manda sua dúvida, sua pergunta e a gente responde também pelo Zap. Até o nosso breve encontro.